Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Nós vamos trabalhar o tema compartilhamento de boas práticas. Eu vou convidar agora o professor Luiz a compartilhar ali o seu relato conosco. Eu vou parar aqui minha apresentação. Convido ali o professor. Boa noite a todos, né? E a minha prática foi a seguinte, né? Eu estou trabalhando um assunto chamado termoquímica. O Leandro sabe muito bem disso, né, Leandro? Então, dentro da termoquímica, a gente abrange energia, né? Então, a gente procura puxar para um lado envolvendo energia nos alimentos, né? Então, o que eu fiz? Eu acho que eu uni o útil ao agradável, né? Porque a gente observa que a quantidade de pessoas que estão com sobrepeso é muito grande, né? Inclusive eu, né? Então, por que não pegar uma prática, né? Uma prática que relaciona esse fato, né? Então, nós montamos um calorímetro, né? Um calorímetro, só que com materiais alternativos. Existem calorímetros com tecnologia avançada, né? Mas o nosso foi preparado com materiais alternativos. Latinha de refrigerante, né? E assim por diante. Então, eu comecei da seguinte forma, tá? Eu vou apresentar minha tela. Ué, por que não está apresentar agora? Não está abrindo. Você vai nos apresentar daí uma guia daí, Luiz. Então. Ou uma janela. Daí a tela inteira nós conseguimos ver o que você está vendo aí. Então, apresentar. Horas. Legenda. Apresentar agora, né? Sim. Isso. Horas. Tela cheia. Estamos vendo já, Luiz. Sim. Então, eu comecei fazendo algumas indagações com eles, né? A gente começou a aula, eu fiz essas questões com eles, ó. Quando vamos ao mercado comprar alimentos industrializados, o que observamos nos rótulos, além do prazo de validade, né? Todos os alimentos possuem a mesma quantidade de energia? Por que geralmente preferimos alimentos de menor energia? Vocês sabem quantas quilocalorias uma pessoa adulta necessita aproximadamente para desempenhar o seu trabalho durante um dia? Né? E será que uma castanha do Pará possui a mesma quantidade de energia que um quarto de uma fatia de torrada? Então aí, nós partimos para fazer um teste, né? A gente partiu para fazer um teste e alguns alunos se encarregaram de ir lá no laboratório, separar o termômetro, né? O termômetro, uma latinha de refrigerante vazia, né? Um tripé. Eu levei a castanha para eles, né? Levei a torrada e nós pegamos um fósforo na escola, né? E então a partir daí a gente fez a experiência, né? Que eu vou apresentar aqui agora. Opa, não era isso. Aqui. Tá meio.
Apareceu? Sim. Tá, não era isso que eu queria. Então, aqui, os próprios alunos, eles quiseram fazer a prática, né? Então, o que eu fiz? O que eles fizeram? Nós pegamos um tripé, um laboratório, né? Uma latinha de refrigerante, um termômetro, e enchemos a latinha com água, né? Então, eu dei uma castanha do Pará para eles queimarem. Então, o que aconteceu? Quando ela queimou a castanha do Pará, toda a energia na castanha do Pará se transferiu para a água. E a água mudou a temperatura. Então, eles calcularam a temperatura inicial da água, temperatura final da água, né? E depois, eles aplicaram numa equaçãozinha, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa equação que está aqui no quadro. Quantidade de calor é igual à massa de água que nós utilizamos, né? Veja bem, eles perguntaram, mas na latinha de refrigerante cabe 350 ml de água. Mas é a mesma coisa que 350 gramas? Sim, né? Porque aí eu expliquei que o calor específico da água é 1, então 1 quilo de água dá 1000 gramas, né? Então, o que acontece? O calor específico da água vezes a variação na temperatura, né? Deixa eu ver que eu não me lembro aqui qual que era. Tá. Aí o outro aluno fez a mesma experiência com a torrada, né? Só que não deu muito certo, porque a torrada não queimou direito, não sei se talvez não tivesse muito seca. Então aí, eles encontraram algumas informações. E eles acabaram concluindo, deixa eu ver aqui onde é que ele está fazendo o cálculo. Deixa eu ver. Isso. Aí eles foram para o quadro, né? Então, a massa de água inicial é de 350 gramas, né? A temperatura inicial da água foi de 17 graus Celsius e a temperatura final da água foi de 40 graus Celsius. Aí ele jogou nessa equaçãozinha, né? E encontrou que numa castanha do Pará tem aproximadamente, vamos ver quanto. Não, na torrada deu 8.050 calorias, né? Deu 8.050. Eu não acho agora aqui qual que é, tá? Da castanha do Pará. Mas deu aproximadamente 9.000 calorias. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, nossa, professor, mas uma castanha do Pará tem 9.000 calorias? Aí eu disse que a nossa experiência, ela não é real. Então, o valor que deu não é real. Por quê? Nós utilizamos materiais alternativos, né? Eu disse que se fosse num calorímetro com tecnologia, daria talvez 15 quilocalorias ou 20, né? Mas foi apenas uma ideia de como que se determina quantas calorias tem num alimento, né? Então aí eles acabaram se conscientizando, né? Falaram, nossa, mas aí eu perguntei o seguinte: e um lanche que vocês comem, quantas calorias tem, né? Aí nós fomos pesquisar um lanche, que eles gostam muito do X-Tudo, né? Então, um lanche tem aproximadamente 700 quilocalorias. Nossa, mas é muito? Não sei se é muito. Imagina o seguinte, um homem adulto, ele precisa aproximadamente de 2.500 quilocalorias, né? Para fazer uma atividade normal. Agora, se for uma pessoa que tem uma atividade pesada, ou um atleta, por exemplo, ele precisa de 5.000, 8.000 quilocalorias por dia, né? Mas uma pessoa que faz um trabalho normal, ele precisa de 2.500 aproximadamente. Então, se ele comer um lanche, já foi 1/3 das calorias que ele precisa, né? Aí nós envolvemos também o que acontece quando a pessoa come demais, ingere uma quantidade de energia maior do que ele precisa, tá? Ele vai ficar com sobrepeso. Aí nós falamos de algumas doenças, né? Como o colesterol,
pressão alta. Então, eu achei assim que foi muito bom, sabe? Eu acho que teve um fechamento bem bacana, tá? Que o meu objetivo, na verdade, não era mostrar quantas calorias tem uma castanha do Pará. O nosso objetivo foi outro, né? Foi uma conscientização do comer bem. E comer bem não é comer bastante, é comer direito, comer o que você precisa, né? Que isso futuramente vai influenciar na nossa saúde. Então, eu acho que foi muito bom, sabe? Eu acho que eles se conscientizaram, né? Que por que a pessoa engorda, né? Porque come mais do que gasta, né? Então, eu acho que foi por aí, viu? Sim, professora, mas a ideia é bem interessante, que já traz uma reflexão para eles quanto a um problema que nós vivemos atualmente, né, que é essa relação voltada, né, ao sobrepeso, né, então já traz algo ligado à nossa atualidade, né, então traz Sim. já uma reflexão lá para a vida deles, para eles pensarem, talvez, um possível balanceamento dessas calorias ali, uma possível Então, aplicação no dia a dia, né. o objetivo foi esse, né? Sim, mas O parabéns, objetivo professor. foi esse, né? Uhum. Então, eu acho que no final eles se conscientizaram bem, né? Foi bem bacana, sabe? Mas que bom, esse é bom, né? Que eles trabalham na prática, eles se conscientizam e Sim, nós é. conseguimos um E eu bom joguei tudo na mão deles, né? é verdade. Eles fizeram tudo. Eu só trouxe a castanha do Pará, né? Castanha e a torrada. A torrada não ficou legal, porque eu acho que ela não estava bem sequinha, sabe? Então ela não queimou. Mas eu podia ter feito com amendoim, né? Com outros alimentos, né? Mas aí eles perguntaram, até eles perguntaram o seguinte, mas e quando é um alimento que não dá para queimar, né? Por exemplo, uma bolacha que não queima, como que eu faço, né? Então, mas aí eu falei para eles, não, mas é o seguinte, essa bolacha, ela contém açúcar, ela contém gordura, ela contém farinha de trigo, né? E esses alimentos, eles já foram determinados. É verdade. Eles já foram determinados. E existem outras situações também, que eu, inclusive vou entrar com eles agora, que existe uma outra lei chamada lei de Hess, que permite calcular, né, quantas calorias possui uma substância. Então aí foi um fechamento, tá? É, o bom é que eles trouxeram até outros questionamentos, né? Participaram, isso é muito bom. Sempre é bom, né? Aula experimental. É verdade. Mas Então parabéns, tá, professor. Obrigado pela sua contribuição. nada. A Selma gostaria de. Vou apresentar, prof. Uhum. Eu tô com esses horários complicados porque mudou as turmas. E aqui em Cornélio começou as turmas EAD, então é um horário todo picado. Ai, é horrível. Então eu começo em casa, porque eu saio 6 horas do colégio militar, mas tenho que estar 6h30 no CBJ, É tá? Só corrido, estou né? justificando. Uhum. Agora, hoje, foi a inscrição, então eu já escolhi um horário que não vai atrapalhar mais a formação. Deixa eu ver que eu vou apresentar o meu. Aí, deu certo, né? Sim. Eu sou professora de arte aqui do município de Cornélio Procópio. Desenvolvi esse trabalho com os alunos do ensino médio, sobre os movimentos artísticos das vanguardas do século XX. Então, eu comecei a trabalhar as vanguardas porque é um preparo, tem bastante jovens, para o vestibular, porque cai bastante, até no Enem, sobre as vanguardas do século XX. Então, eu sempre trabalho com as turmas. Eu iniciei as aulas no dia 12 de junho e concluímos 4 de julho. Então, os objetivos da aprendizagem e a estratégia. Eu vou falar só sobre as estratégias. Né? Estratégia de ensino, a apresentação dos movimentos artísticos, o expressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo. A cada 2 linguagens artísticas, eu desenvolvia com eles questões de vestibular mesmo.
pegava do questões de Enem, o EL, o TF, né? Ai, a minha cachorra. Como um treino, mostrar para eles que o conteúdo cai em concurso público, cai em vestibular, que é concurso como conhecimento geral, né? Espera aí que eu vou pegar a minha cachorra. Desculpa, gente. Reconhecer e valorizar a relação entre a arte e a realidade, nós fizemos um debate sobre os movimentos mais polêmicos, que é o cubismo e o dadaísmo, né, onde os artistas do dadaísmo eles foram até exilados do país de origem deles, né? Pablo Picasso pintou Guernica, e quando um militar foi elogiá-lo da obra, falando, foi você quem fez? Ele, não, foram vocês quem fizeram. Então, quando a gente conta isso para um aluno de CBJ, eles ficaram maravilhados de saber, mas nessa época, professor, eles tinham essa coragem, eles lutavam, na verdade, por questões sociais da época de cada movimento, né? Eles iam contra o que a sociedade queria que eles seguissem as regras da alta sociedade, e eles iam contra, defendendo a sua arte, né? A sociedade queria pregar que a arte só era a arte voltada à arte do classicismo, Grécia Antiga, renascentista, até barroco, até a arte romântica, e eles queriam lutar pela expressão de liberdade. Então, por isso que eu sempre falo para os meus alunos que as vanguardas do século XX, se nós hoje, entre aspas, vivemos em um mundo mais democrático, foram graças a esses artistas que tiveram coragem de enfrentar a alta sociedade e as políticas regentes de cada época. E também eles produziram releituras das obras, daí como estratégia de atividades práticas de desenho, recorte, pintura, montagem de releituras, porque eles, como a arte, não tem como não vivenciar a prática. Esse conteúdo atende à habilidade da BNCC, compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Por trabalhar bastante o senso crítico, a pessoa acaba se firmando, né, como um cidadão que é capaz de pensar e transformar o mundo. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção do artista, né? Então, nós atendemos essa habilidade e analisar as diversas produções artísticas por meio de explicar diferentes culturas, padrões de belezas e preconceitos que nós também conseguimos atingir daí essa outra habilidade. A avaliação foi através da participação, interesse e envolvimento dos alunos durante as explicações e também sobre a execução das atividades propostas, os simulados teóricos e as atividades práticas de pesquisa e as composições artísticas. Daí aqui tem o relato da experiência, né? Que eu não vou ler porque o nosso tempo é curto, mas toda essa aula foi planejada com os slides da aula Paraná 25 e 26 do terceiro ano do ensino médio, e utilizei o Educatron, o laboratório de informática para as atividades, porque daí eu propus que eles pesquisassem sobre os artistas, né? Não de todos os movimentos, eu centralizei mais no cubismo e no dadaísmo, por ser os movimentos que trabalham mais a questão crítica, né? Do ser quanto cidadão crítico. Daí utilizou-se a metodologia ativa de aprendizagem por problema, através da aplicação dos simulados, né? E depois a pesquisa do laboratório. As atividades práticas entram na metodologia ativa de aprendizagem em pares, por intermédio dos debates interativos sobre os movimentos cubismo e dadaísmo, comparando as ações dos artistas da época com as questões sociais vivenciadas no cotidiano do nosso país. Então, o debate se deu na forma assim:
eu levantava a questão de determinado artista dentro do seu movimento, e eles tinham que fazer a relação com as próprias situações sociais que nós vivemos hoje. E, nossa, eles se identificaram bastante. Daí eles também realizaram as atividades artísticas de recorte, colagem, como a arte cubista, tem o trabalho interdisciplinar da matemática, né, da geometria. Então, a gente trabalhou, eles acabaram fazendo a montagem de uma obra de Picasso. Então, aqui estão as evidências, né, a pesquisa no laboratório. Depois aqui, ó, no dadaísmo, as professoras daí da componente curricular da língua portuguesa, né? No médio, acho que vocês acabam trabalhando também, né, o poema Dadá. Eles fizeram o poema Dadá. Olha aqui as questões do simulado, a questão prática do poema do dadaísmo. Aqui a prática da releitura da obra de Pablo Picasso. Fora a obra do Picasso, que era o recorte, a colagem, para eles montarem a sua própria composição de releitura. Também eles fizeram a releitura do expressionismo, da obra O Grito, e depois os resultados alcançados. Então, aqui eu falo que nós conseguimos alcançar o resultado, porque eles demonstraram contentamento durante as atividades de pesquisa, porque eles amam pesquisar, né, no laboratório de informática. Também houve muita compreensão, solidariedade, respeito com o outro, tanto no debate, respeitar a fala do outro, quanto na partilha dos materiais. Mas, como sempre, o aspecto negativo evidenciado nas aulas do CBEJA é a assiduidade dos alunos, né? Que assim, os que faltaram na primeira aula, ou 2 aulas consecutivas, e viu o trabalho que estava desenvolvido, não, daí eles tentavam não ter mais as faltas, porque eles queriam dar continuidade, né? Vocês viram na foto que teve bastante participação dos alunos. Mas ainda não são todos os alunos, então a assiduidade acaba sendo um aspecto muito negativo. Como reflexão final, trago aqui que é possível proporcionar o processo de ensino-aprendizagem de forma lúdica e prazerosa, apesar de ser um trabalho diferenciado do CBEJA, levar o educando, sim, a conhecer, né, ao conhecimento da cultura e os fatos históricos através desses movimentos, como eu disse no início, né, que trabalha o senso crítico, que mostra que tiveram pessoas que não tinham medo de mostrar a verdade, evidenciar a verdade. Eles, que eram a maioria filhos, netos, sobrinhos de pessoas importantes da alta sociedade da época, porque a maioria dos movimentos, a gente sabe que quem frequentavam as academias, as universidades da época, eram só os ricos, e todos eles eram acadêmicos de algum curso, ou seja, eles eram filhos da alta sociedade, mas que não aceitavam que os próprios parentes pregavam, né? Eles iam contra, e não tiveram medo de ir contra. Então, cada um de nós podemos fazer a diferença, basta não desistir e persistir no árduo caminho chamado educação. Com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Parabéns, Selma. Ali você trouxe uma reflexão importante para eles ali, que é essa participação ao longo do tempo da socialização ali entre as diferentes classes, da importância ali do trabalho que eles fizeram. Então, eles desenvolveram, além dos simulados, que é algo importante para a vida deles ali, para um vestibular, para um futuro, eles desenvolveram a prática aliada a tudo isso, e é muito importante esse trabalho que você fez ali com eles. Parabéns ali, fez a diferença ali. Pessoal, então nós tivemos 2 apresentações hoje, podemos encaixar mais uma, caso alguém queira, e as demais ficam para o próximo encontro, que será nosso último encontro, destinado ali para todas as apresentações restantes ali. Prof, eu posso apresentar mais para o final, se der tempo. Uhum.
Você prefere no final do encontro? Pode ser. Ou agora já, Rosine? Pode ser, mas é que eu não sei aqui como que eu faço para aparecer o meu conteúdo do relato e a tela. Eu clico aonde? Você está com o teu relato aberto? Não. Você tem que abrir ele. Mas eu vou aonde, prof? Você vai ali no Classroom mesmo, onde você entregou, você consegue abrir ele. Ah, tá. Não sei se vou conseguir. Deixa eu ver. Mário Lúcia, se caso dê um tempinho, daí no final nós encaixamos o seu também. Prof, eu acho que deixa mais para o final, que eu vou ter que me encontrar aqui, tá? Senão vai atrasar. A Marilúcia está com o dela aberto, se quiser pode prosseguir então, Marilúcia. Então, beleza, eu vou apresentar o meu. Boa noite. Boa noite. Desculpem o atraso, eu fui visitar minha filha na faculdade, na cidade que ela está na faculdade, e me atrasei uns minutinhos, desculpem, tá? Não tem problema. Deixa eu compartilhar. Não aparece, prof, para eu compartilhar uma guia, eu estava com ela Não aparece. aberta. Você vai em apresentar, daí tem uma guia. Ah, tá, agora deu. Daí você seleciona essa guia. Deu? Deu. Isso, então eu vou apresentar assim, eu fiz utilizando o mesmo slide lá do coisa. Então, nome do cursista, componente curricular biologia, os objetivos. Então, eu trabalhei minha aula de biologia, né? Estava trabalhando quando eu implementei no conteúdo de terceiro ano, do módulo 3 da EJA, anatomia e fisiologia humana. Eu trabalhei nesse tempo, então, sistemas digestório, urinário, respiratório e circulatório, e o objetivo era reconhecer a importância deles para o funcionamento do organismo. Listar o nome e as funções de órgãos que fazem parte desses sistemas por meio da metodologia ativa gamificação. Então, a metodologia ativa que eu escolhi foi essa. A importância do sistema digestório, urinário, respiratório e circulatório para o funcionamento do organismo é fundamental para garantir a vida e a manutenção da saúde humana. Cada um desses sistemas desempenha papéis específicos e essenciais para o equilíbrio interno do corpo, permitindo a obtenção de nutrientes e eliminação de resíduos e a oxigenação das células. Então, por que eu li isso, né? Eu não coloquei essa parte que eu vou falar agora aqui no meu relato, mas foi assim, ó. Estava trabalhando, né, primeiro a parte teórica, vai ver na descrição mais adiante, mas eu tinha 2 haitianos na minha turma, né, e um deles, eu não ouvia a voz dele praticamente durante todo o semestre, tá? Não conhecia só porque ele chegava na entrada, ele dizia boa noite e com licença, mas para outra coisa nunca. Mas nesse dia que a gente estava trabalhando o sistema digestório, e daí, às vezes, eu costumo fazer o desenho no quadro, né, do sistema digestório, e daí, às vezes, eu fiz o desenho, depois mostrei a imagem no Educatron. Ele, admirado, olhou para mim e falou assim, mas é igual no Haiti? Eu falei assim, claro, porque o sistema é igual, as pessoas são iguaizinhas em qualquer lugar do mundo por dentro. Para ele foi uma surpresa, sabe? Porque ele, daquela cor morena, ele achava que eles eram diferentes por fora e por dentro também. Nossa. Então, foi assim, sabe, uma coisa que eu nunca pensei que ele fosse ter esse pensamento. Pois é, que diferente esse pensamento dele. Mas eu achei assim, então, nunca ninguém tinha me falado um negócio desse, né? Então, estratégia metodológica. Para ensinar sobre a importância desses sistemas, foi adotada uma abordagem interativa,
ou integrativa e prática, foram criadas aulas envolvendo teoria, demonstrações e atividades práticas para aprofundar o entendimento dos alunos. Por exemplo, a gente levou alimentos um dia, né, para compartilhar, para ver a importância da digestão, alimentos saudáveis, foi falado disso, porque inclusive na sala a gente tinha uma senhorinha com diabetes, né, e aí foi importante a gente trabalhar isso, a gente fez um lanche compartilhado, com alimentos mais saudáveis, para falar sobre a importância, né, dos sistemas. Aulas expositivas, então, iniciou-se apresentando a importância geral dos sistemas, e em seguida aprofundou-se em cada um deles, utilizando as aulas dispostas no RSO, mas destacando a função e como trabalham em conjunto para o funcionamento do organismo. Também usei vídeos e recursos visuais. Posteriormente foram utilizados vídeos e imagens para demonstrar o funcionamento dos sistemas, tornando o conteúdo mais atrativo e compreensível. Na sequência, foram analisados casos clínicos que envolviam problemas ou doenças relacionadas aos sistemas estudados, como, por exemplo, diabetes e hipertensão arterial, para ajudar os alunos a entenderem a importância do funcionamento adequado desses sistemas para a saúde. Então, justamente, a gente pegou lá um exemplo que tinha nos slides dos anos anteriores, tinha lá o caso da Dona Ivone, tinha um caso em biologia, quando a gente trabalhava, que ela tinha problema de hipertensão, como que devia ser a dieta alimentar dela para tentar resolver o problema. Então, a gente estudou o caso dela, como que o médico fez para diagnosticar, para tratar, e daí a gente vendo a importância também da diabetes, né, já que a dona Marli tem um sério problema de diabetes. Foi para esse lado, para eles verem a importância, né, dessa alimentação saudável. Foram feitas adaptações para atender às necessidades dos alunos, considerando os diferentes estilos de aprendizagem e possíveis limitações. Algumas adaptações podem incluir a flexibilidade, então, possibilitando diferentes formas de expressão do conhecimento, como relatórios escritos, pesquisas na internet e apresentações orais. Eu tinha um senhorzinho, né, que já tinha uma certa idade e que ele tinha dificuldade com a escrita, ele era muito lento para copiar, então, às vezes, eu entregava atividade para ele levar para casa, para fazer com mais calma, para trazer no outro dia, ou então ia para a internet para poder fazer as pesquisas e assim por diante. Trabalho em grupo para que os alunos possam se apoiar mutuamente e aprenderem uns com os outros. Então, aprendizagem aos pares, né, uma outra metodologia. Foram disponibilizados tempos extra para os alunos que precisassem de mais tempo para absorver o conteúdo ou concluir atividades. O encaminhamento foi feito através de planejamento de aulas que abordaram gradativamente cada sistema, começando pela teoria básica e avançando para atividades mais práticas. Demonstração de modelos anatômicos e vídeos explicativos sobre o funcionamento de cada sistema. Finalizando, foi oportunizado o jogo Batalha no Mar, em grupos para revisão e fixação do conteúdo, estimulando a participação e consolidando a aprendizagem. A avaliação deu-se de forma contínua durante o processo, permitindo identificar o progresso e as dificuldades dos alunos. Com base nisso, foi possível fazer ajustes na estratégia metodológica para garantir que todos os alunos obtivessem uma compreensão abrangente dos sistemas digestório, urinário, respiratório e circulatório e sua importância para o funcionamento do organismo. Então, agora eu vou descrever um pouquinho como que foi o jogo, né? Que é a parte mais atrativa disso, né? Jogo é que todo mundo gosta. Então, o jogo é composto por um tabuleiro com 49 cartas, contendo diferentes tipos de embarcações e 49 questões sobre o conteúdo estudado, etapas. Então, foi elaborado 49 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo trabalhado. Fixar a cartela no quadro e distribuir as cartas aleatoriamente até completar o tabuleiro. Organizar a turma em equipes de acordo com o número de alunos. Jogar para o ímpar para determinar quem deve iniciar o jogo. Um aluno da equipe vencedora do par ímpar deverá dar a coordenada, escolhendo uma letra e um número do tabuleiro. A carta que se encontra no local será exposta junto com o número da questão que a equipe deverá responder. A cada acerto, a equipe marcará 10 pontos.
Caso não saiba a resposta, passará a vez para outra equipe, que, se souber, marcará 5 pontos. Embarcações que ocupem uma coordenada dão direito a uma questão e passa a vez. Embarcações que ocupam 2 coordenadas dão direito a 2 questões seguidas. Se a equipe acertar a coordenada da âncora, marcará 20 pontos sem a necessidade de responder questões. Vence o jogo a equipe que ao final obtiver a maior pontuação. Observação: a pontuação da equipe pode ser convertida em nota de avaliação. Penalizações: atrapalhar as equipes, perde 5 pontos. E aqui, então, as imagens, né? Eu tirei só poucas fotos mais de longe, porque eles não queriam que tirasse muitas fotos. Então, aqui, o tabuleiro, né? Ele é parecido com o jogo Batalha no Mar, só que esse é um jogo analógico, né? Não tem nada de tecnologia. Então, eu construí aqui com as letras, né? E os números. E aqui tem algumas cartas já viradas. Então, no caso dessa daqui, do 45, 46, 47, eu tinha direito a 3 questões sobre o conteúdo. Então, era uma vibração para eles acertarem, quem acertava a coordenada para conseguir responder as questões seguidas, porque aí saía na frente, né? A equipe que conseguia virar aqui, dar a coordenada de virar uma embarcação maior do que, por exemplo, essa do número 4, que era uma questão só, né? Por exemplo, tinha questões assim, mais do nível deles, tinha os que dava sorte de pegar uma questão mais elaborada, outros mais simples. Então, o sangue que chega no lado direito do coração é alternativa A, sangue arterial, alternativa B, sangue venoso. Questões assim que iam ajudando a fixar no conteúdo, né? Porque uma grande maioria dessas pessoas não vão continuar os estudos. E quero ver se aqui está. Aqui tem um haitiano, mas não foi esse que fez a questão lá que eu falei, de comparar o sistema. Né? Aqui a imagem de eu lendo as questões, aí tinha feito um desenho do coração no quadro para explicar um sistema urinário, bem rápido, para poder dizer como que chegava o sangue no coração e como que ele saía do coração para o pulmão, né? Eu sempre faço esses desenhos para explicar melhor, porque às vezes só vendo as imagens eles não conseguem entender, e a pontuação da equipe, né? Aqui, então, as imagens que precisava ter da pedagoga assistindo, né? E ela escreveu aí, eu digitalizei. Um objetivo muito importante é a compreensão dos conhecimentos sobre o corpo humano, que estão intimamente ligados às noções de saúde e aos conteúdos relativos ao autocuidado, permitindo, portanto, aos estudantes pensar sobre os órgãos e estruturas responsáveis pelas diferentes funções no organismo, aliando a prática de higiene, os cuidados básicos e alimentação saudável para manter o bom funcionamento desses órgãos. Dessa forma, é possível formar sujeitos conscientizados e instruídos para viver com qualidade de vida em busca de saúde e o bem-estar físico. Para trabalhar anatomia e fisionomia humana, além de contribuir com a formação educacional, também é possível contribuir na formação pessoal do aluno, atuando positivamente na autoestima, no respeito a si e ao próximo, e principalmente atuando no quesito saúde. O conhecimento do corpo é fundamental para que os estudantes tenham compreensão de que a prática de bons hábitos, como boa alimentação e prática de exercícios físicos regulares, garantem a qualidade de vida e a manutenção da saúde. Dessa forma, acredito que foi possível atingir o objetivo proposto nessa prática, contribuindo para meu desempenho e realização pessoal. Mas essa ideia mesmo, Marilúcia, você trouxe um jogo para eles, uma metodologia ativa, eles já participam mais, trouxe até, você mesmo desenhou ali para eles entenderem o conteúdo, é importante também. E para a turma da EJA trazer as coisas diferentes assim é muito bom, eles participam mais, eles gostam mais, então dá outro ar assim para a aula. E daí ainda assim a gente tinha um outro senhor, né? Tinha assim vários problemas na turma, né? Mas a gente tem que ter um jogo de cintura para ir trabalhando com pessoas adultas, que é bem diferente do que trabalhar com jovens, né, do ensino médio. Aí eu tinha lá um senhor que ele era motoboy e ele tinha um problema sério com alcoolismo, né? Então teve vezes que ele veio embriagado para o colégio.
Então, veja, daí nesses dias que a gente vai trabalhar sobre os sistemas, vai falar sobre ingerir coisas, né? Ingerir drogas, ingerir tudo que não faz bem, então você tem que ter uma sutileza no falar, porque numa dessas você não sabe qual que vai ser a reação da pessoa, né? É verdade mesmo. Então tem que ter tudo uma sutileza no jeito de você falar, no jeito de apresentar, né? Porque, por exemplo, aquele haitiano, mesmo que a gente tenha feito lanche compartilhado, ele tinha uma vergonha de pegar o lanche porque ele não levou nada, ele não queria comer, entendeu? Ele não entendia que, embora ele não levasse, a gente não leva só para a gente quando tem alguma coisa compartilhada. Se é para compartilhar, é com todo mundo. Então, em vez de você trabalhar um conceito só, que era só conhecer o sistema, você estava trabalhando várias coisas aí, né? Exatamente. E essa coisa de compartilhar com o outro, de você compartilhar a experiência, de adquirir o conhecimento, é tudo. Então, foi muito importante. Mas é isso que importa, né? Isso fez até a socialização deles, né? Esse acolhimento desse aluno ali. Então é importante isso. Na sala de aula da EJA ali é muito importante nós estarmos acolhendo eles ali. É fundamental. Na minha turma sempre era assim. Era uma turma que estavam matriculados 22, me parece. Sempre tinha 17, 18 na aula. Eu nunca trabalhei o semestre inteiro para dizer, ai, que bom que hoje não veio ninguém, ai, que bom que hoje veio 2, 3. Nunca. Sempre a sala cheia. Mas isso que é bom, é sinal que estamos no caminho certo, né? Enquanto tinha outras salas que não iam, mas a minha estava lá, foi assim, missão cumprida. E agora a minha turma fechou, não tenho mais EJA, tanto que eu tive que fazer a inscrição em outro componente curricular agora. Mas, já que estou falando, depois já vou passar a palavra, prof, eu queria ter feito a inscrição naquela educação e bem-estar lá, aquela que é uma coisa nova, mas não tinha mais vaga. Isso que eu entrei de meio-dia já não tinha mais vaga. Será que não tem possibilidade da gente deixar o nosso nome na lista? Não tem, né? Se eu não me engano, tem uma lista de espera ali. Porque eu queria ter feito daquele, né? Saúde e bem-estar, porque já está dentro do meu componente curricular, mas não consegui. Eu acabei me inscrevendo em biotecnologia, porque eu não tenho mais turma de eixo para implementar, aí tive que sair. Mas, se eu não me engano, tem uma lista de espera ali. Você dê uma olhadinha ali depois para ver se consegue se encaixar nessa lista. Eu vou colocar, porque é bem interessante, né? Uma coisa que está dentro, né? É verdade. Mas então, vamos muito obrigada. Muito obrigada, Mariluz, pelo seu relato, pelo compartilhamento do relato aqui conosco. Eu que Gostei muito agradeço. ali do seu jogo. Hoje o nosso tema, pessoal, nós vamos falar um pouquinho das boas práticas. Então, eu tinha comentado para vocês no encontro anterior que se vocês pudessem trazer o que deu certo na aula de vocês, uma técnica, uma metodologia que deu certo para compartilharmos aqui, trocarmos ideias, né? Que nós temos nossa agendinha com um acolhimento de 5 minutos, um em ação de 45, as ideias valiosas de 10, as apresentações das implementações que nós colocamos no início, porque é o mais importante aqui do nosso grupo, né? E um saber mais ali de 5 minutinhos. Aqui nós temos um vídeo de acolhimento, eu vou estar aqui compartilhando com vocês uma animação.
Great. Great. Então, ali ele nos trouxe a reflexão de que as pequenas coisas que fazem a diferença, né? Então, ele cai muito em direção ao nosso tema de hoje, que é as boas práticas. Então, quando nós compartilhamos essas boas ações, elas vão inspirar os colegas, os alunos a refletirem, a se inovarem constantemente. E aqui nós temos uma questão inicial: quais boas práticas são realizadas em seu local de trabalho? Então, se alguém quisesse contribuir aqui conosco, quais boas práticas são realizadas na escola de vocês, no seu local de trabalho? Se alguém quisesse citar ali uma boa prática que é realizada. Uma boa prática é aquela coisa que deu certo, né? Aquela aula que deu certo, aquela metodologia que deu certo. Eu sempre vejo lá no colégio o relato das profs falando. Eu não tive tempo de preparar ainda, mas eu gostei. Elas sempre falam que a prof de geografia fez aquela situação por rotações e que os alunos adoraram. Até no dia que a gente teve a formação lá na volta das férias, a gente tinha que falar alguma coisa, né? Aí citaram o meu jogo e citaram também a aula dela, né? Que até pediram se eu autorizava a citar o jogo, porque eu estava junto com o pessoal da EJA e o pessoal do ensino médio quis usar o jogo também, porque eu fiz para a EJA e acabei usando com o pessoal do ensino médio. Né? Porque eles ficam me cobrando assim, ó, professor, você só faz jogo lá com a EJA e com a gente você não vai fazer nunca nada? E daí um você conta para o outro e aí eles ficam, né? E a mesma coisa com a prática dela. Então, eu vi falar muito dessa prática dela, só que demanda de mais tempo para a gente planejar, mas depois de feita, é muito gratificante e muito proveitosa. É verdade. E eles se comunicam, né? Se você faz alguma coisa com uma turma, eles também querem fazer na deles, né? A Yolanda gostaria de compartilhar conosco? Então, no nosso CB, nós temos uma prática que é um livro de poesias. Assim nasce o poeta. Então, todos os anos, todos os alunos, professores, funcionários, quem quiser, faz uma poesia, dessa poesia, ele cria, né? A gente tem que criar, não pode copiar. Aí chega lá para outubro ou novembro, aí essas poesias são todas digitalizadas, aí o diretor manda para imprimir na gráfica. A capa é o aluno que faz, daí tem o concurso da capa mais bonita, é que eu não deveria ter trazido hoje para mostrar, né? Aí a capa, o aluno que faz, né? Tem o concurso, daí a gente escolhe aquela capa mais bonita. Aí na pandemia nós ficamos 2 anos sem fazer. Esse ano vai ser o 13º livro. E o ano passado, daí a gente voltou a fazer, daí foi a era da informação, sobre as tecnologias, sobre a pandemia. A gente sempre escolhe um tema, direciona um tema. E ficaram muito bacana, porque daí eles puderam expressar todo aquele sentimento que teve, sabe, da Covid, o medo, todas as situações, e também da era da informática, sobre as míticas, as aulas, né, online. Então, ficou muito bacana. Daí, né, tem todo aquele processo de correção, e todos os alunos participam, mesmo aqueles que não fazem
o português, né? Porque tem módulo e semestre que não faz as exatas, faz as humanas. Daí todo mundo participa, todos os funcionários que quiserem criar um poema, pode fazer. Depois de pronto o livro, daí é marcada uma data para a apresentação. Aí a gente tem as declamações. Então, tem aluno, assim, o ano passado mesmo eu tinha um aluno, o Gabriel, que ele não conversava na sala de aula, ele era muito, não sei se, ele era muito tímido, ele tinha umas necessidades especiais, e ele foi até declamar. Então, aquelas senhorinhas também declamam, e o nosso projeto do livro, daí foi para aquele, da CED, acontece na EJA. Acho bem bacana. Agora, esse semestre a gente já vai fazer de novo, né, agora. Aí, por exemplo, o aluno fez português lá no primeiro semestre, agora ele não vai fazer, ele está no bloco do semestre da matemática. Ele tem a oportunidade de fazer também. Então, é uma coisa que envolve toda a escola. Mas isso é muito interessante, e o bom é que eles se sentem valorizados por essa publicação, todos participam, né? E é anual, né, que você falou? É. Então, eles vão se preparando. Nós só ficamos 2 anos sem fazer, dos 2 anos de pandemia, né? E a gente não fez. Do ano passado, o diretor, ele cobra, por exemplo, às vezes a gente, que eu sou de português, às vezes a gente está desmotivado, não quer fugir, sabe? De fazer, mas ele não, ele fala, gente, hoje vamos fazer. Os dias teve a reunião pedagógica da EJA, dia 5, né, de agosto, no sábado, né, daí ele já falou, olha, agora nós vamos em outubro aí, nós já vamos ver o nosso livro para fazer de novo. Aí convida o pessoal de fora, e é feito antes era feito no Cine Teatro, aqui de Apucarana, mas agora, como diminuiu bastante aluno lá na cerveja, daí a gente faz na própria escola mesmo. Mas fica muito bacana, porque até que os mais tímidos, os mais velhos, que não conseguem, né, que têm dificuldade de lá declamar, eles conseguem superar isso daí. E é interessante muito bom. Eles esse projetinho. Declamar, então pelo menos ele escreve também. É feito correção, é tudo muito bacana. Demora muito, mas é muito gratificante para a gente. É isso. É um trabalho do ano, né? Então, eles começam ali já no começo do ano e isso. Toda a correção, né? E todo esse preparo, que às vezes agora nesse semestre eu não tenho português, mas quem já teve antes já estava trabalhando. Tem uns alunos meus que já fizeram, né, do meu primeiro semestre, daí eles já fizeram, eu já deixei guardadinho já para correção, tudo, e a gente já vão se preparando. Mas aqueles que fazem o bloco da matemática, do inglês, também, eles podem fazer também. Daí a gente incentiva, passa na sala, vai conversando, fala com os professores. É todo o grupo, né, que participa. Mas isso é muito interessante, porque daí eles são valorizados, né? Eles verem essa publicação, eles verem todo o trabalho por trás. Tem até o concurso da capa. E essa capa que é feita, o concurso, ela é feita para... a capa do livro. Vai ser uma única capa para um único livro, né? Isso. Daí aquele aluno que gosta de desenhar, que tem mais habilidade, sempre tem alguém, né? Mesmo que eles deixem escondidinho, a gente acaba descobrindo que eles gostam de desenhar. Daí tem um tema, que no passado foi a era da informação, né? Tecnologia, a era digital, daí ele teve o concurso, daí foi escolhido de um aluno. Aí sempre são os alunos que... Daí o diretor monta uma comissão, entre eles lá, a gente, professor, não participa para não pegar o que a gente gosta, né? E daí foi escolhido do aluno, né, esse concurso aí, fica a capa do livro daí. E esse livro fica eternizado, daí que lá na biblioteca tem todas as edições. Uhum. Mas que bom, né? Daí eles vão vendo as edições anteriores e vão... Isso. E é um livro completinho, tem lá, tem a dedicatória, tem agradecimento, tem tudo. E é tudo feito na gráfica. Fica um livro mesmo. Mas que bom! E esse processo da gráfica, daí o diretor que cuida ali. Daí o diretor que banca. O vice-diretor, geralmente, ele não gosta muito da parte pedagógica, ele digita, né? Que digitando. Os alunos fazem manual, a gente faz correção. Aí tem aquelas professoras readaptadas, elas ajudam, sempre tem de português, elas ajudam na correção do texto no manuscrito do aluno, daí a gente passa para o vice, daí ele põe no computador tudo, aí manda para a gente corrigindo, a gente vai corrigindo de novo, depois vai para a gráfica, daí volta, mas fica o livro perfeito.
E o interessante é que a criação deles também, isso valoriza ali, cada ano uma edição diferente, né? Inédita, né? Isso que é Já teve importante. sobre amor, saudade, natureza. Cada ano tem um tema. Mas que bom. Gostei dessa ideia. Vou trazer ali para os próximos grupos também para e vai utilizando também, né? O que é bom a gente tem que partilhar. Sim. Oi, Luiz. Oi. O que eu tenho feito, assim, não é sempre, sabe? Mas que eu vejo que tem dado certo, naquelas salas que são menos barulhentas, né? Eu peço para eles se sentarem em dois, né? Mas com um objetivo. Aquele que sabe um pouquinho mais ensinar aquele que sabe um pouquinho menos. Né? E tem surtido efeito, viu? Tem dado bons resultados, né? Então, só não dá resultado quando aquele aluno ruim senta com outro pior ainda, né? Daí não dá Aí certo. aí não dá nada. Mas não é sempre que isso acontece, né? Então, eu percebo que quando eles sentam aos pares, né? Parece que o resultado é um pouquinho melhor, viu? Né? E então ele Parece faz que atividade em pares, né? isso. Parece que eles se sentem mais confiantes, né? Eu também noto quando faço esses trabalhos com eles que eles se sentem mais confiantes, eu acho que desenvolvem melhor o conteúdo, porque eles vão Sim, dialogando ali e vão construindo junto, né? exatamente. Só que Inclusive em algumas provas também, né? é verdade. Inclusive nas provas. Até nas provas, se você fazer ali em pares com eles ali, dá certo também, né? E os grupos, eles montam sozinhos ou você que. Não, eu dou liberdade para eles escolherem. E daí não acontece de, às vezes, ter aquele que não é tão bom, não tem muito conhecimento, sentar junto com o outro que é meio Isso, bagunceiro. acontece sim, mas você tem que pegar as rédeas. Daí essa dupla, você dá uma adaptação ali. Porque quando a gente impõe, parece que eles não ficam à vontade, né? É verdade. Eles não ficam à vontade. Parece que quando eles escolhem, né? Flui melhor. Me dá a impressão que sim. Né? É Mas era isso, verdade. tá? Era Mas é isso. bom compartilhar aqui conosco. Eu também utilizo dessa técnica ali. Eles gostam de fazer em pares as atividades e flui melhor, né? E é uma coisa boa. Alguém mais gostaria de comentar? Opa! Evalda, gostaria de comentar alguma técnica? Sim, eu fiz rotação por estações, né? Sobre regionalização do Brasil. Nossa, como os alunos gostaram. Até coloquei aqui, compartilhar uma foto com vocês. Deixa eu parar Ah, não dá aqui. para vocês estar compartilhando aí. Mas, Parei, pode compartilhar aqui conosco, porque esse espaço é para nós trocarmos ideias mesmo. estão vendo? Ainda não. Conseguiram ver? Ainda não, eu ainda Não? não vi. Agora acho que vai E aparecer. vou Agora deu. interromper aqui. Deu. Vai, Agora, agora eu coloquei para interromper. agora sumiu. Desapareceu, né? Uhum. Porque eu interrompi, você falou que não estava aparecendo. É que aquela hora ainda não estava. Deixa eu pôr de novo. Sim, eu sou muito apressada. Porque às vezes eu demoro um tempinho. Sim. Apareceu? Forte.
Tá aparecendo, sim. Prof? Nossa, né? Você gosta Tá. da Então, aí, ó, é a foto do quadro do assunto que eu escolhi para fazer a rotação por estações, né? Daí vou passar. Aqui eles fazendo, aqui foi a primeira estação, e eu escolhi o refeitório do colégio para fazer. Eu colei a atividade da estação na mesa do refeitório, eles levaram os livros e aí pesquisaram a primeira atividade. Daí ainda a estação 1. A estação 2 precisava do mapa do Brasil, né? Daí eles usaram o mapa e um livro para fazer a atividade da estação 2. Que legal. Olha os mapas A ali. estação 3 também precisou do mapa e do livro. Aí eles iam completando na estação que estava colada, lá tinha uma estação colada, e a estação e a atividade que eles levaram para completar. Então, eles tinham que fazer na folha deles, olhando na estação colada na mesa do refeitório. Essa é a estação 4, essa aqui só dependia do livro, e aí essa já foi outra turma na sala de aula. E aí, a estação 5, ó, eles foram lá para o laboratório. Lá no fundo, tem um laboratório de informática. E eles fizeram o jogo do WordWall, né? Sobre regionalização. Esse do trenzinho, eu acho tão jóia, e eles adoram. Ele vai caindo, vai chegando os balõezinhos, né? Eles têm que colocar lá a região norte, aí aparecia São Paulo, Espírito Santo, tinha que colocar quais estados eram da região norte. E às vezes eles erravam. Mas servia para eles aprenderem também, né? Porque daí, quanto mais eles acertavam, eles avançavam nos níveis. E os últimos níveis eram muito rápidos, então eles ficavam competindo entre eles, foi muito bom, foi muito legal. Gostei. No laboratório de informática. Daí você colava as instruções. Nossa, como eles adoraram a atividade. A primeira turma foi no refeitório. Eu vou interromper. Daí você colava as instruções em cada estação e eles iam seguindo aquelas instruções. Sim, a primeira turma foi no refeitório, mas aqui em Cascavel venta muito, então as folhas ficavam voando. Aí na segunda turma a gente falou, não, vamos fazer numa outra sala que esteja vazia. Daí a gente organizou, porque a pedagoga foi junto comigo, né? E daí fizemos na sala de aula, mas os primeiros adoraram, porque foi no refeitório, foi fora da sala de aula, né? Mas todos foram para o laboratório, daí na estação 5. Ficaram maravilhados. É bem Gostaram interessante muito. que eles trabalhem essas estações, porque eles vão sempre ansiando ali a se próxima estação, movimentando, né? Se movimentando. Isso, e um ajudando o outro, né? É verdade. Eu gostei ali das fotos que você trouxe ali, ele trouxe bem tinha até colado estação 1, estação 2. Ficou bem a rotação por estações mesmo, gostei. Isso. Parabéns, Ivalda. Obrigada. Mais algum colega tem uma atividade diferente que tenha dado certo, que queira compartilhar conosco? Uma metodologia, uma atividade? Ó, até ali ele fala que se tiverem fotos, podem trazer, se quiser só debater aqui conosco, uma atividade que deu certo também, pode debater, uma prática. Essa rotação por estações ali, ela é bem interessante, só que ela dá um trabalhinho ali para organizar toda ela ali e para atender eles, que eles ficam bem agitados também nessa dinâmica ali, né, Evaldo? Então, é bem trabalhoso, prof. Dá um trabalhinho a mais. Sim, e a parte da organização, das rotações digitadas, né, para depois passar uma para cada um deles, não é fácil, demoradinho mesmo. A gente trabalha bastante em casa para organizar tudo. É verdade. Essa atividade não dá tempo, não. Essas horas de atividades, elas passam voando, né? E o professor não adianta, ele trabalha em casa, não adianta a gente dizer que não, porque eu não conhecia ainda professor que não trabalhasse em casa, que dissesse só no colégio. Acho que não existe, não. Eu também trago as coisas para casa e não conheço quem não traga, né? Porque as horas de atividade são poucas, né? Então a gente
não consegue gerenciar ali o tempo para fazer só nas horas de atividades essas atividades, preparar e organizar material, não chega, né? Sim. Então, aqui traz também a importância da boa prática, que ela nos desperta a reflexão de novas possibilidades, né? Então, às vezes, eu tenho uma boa prática quando eu compartilho com o colega, essa boa prática pode servir também na escola dele, então, ali ele até traz esses questionamentos. A boa prática apresentada ela pode ser desenvolvida em minha escola? Quais estratégias de ensino apresentadas eu posso utilizar ali em minha situação, minha atuação profissional? Ele traz todo esse quesito ali. Essas duas questões que às vezes a prática ela não se adequa ao meu colégio, que às vezes precisa de mais uma sala, precisa de um material que a instituição não tem. Então já é algo que já vai dificultando um pouco ali a aplicação, mas ela nós temos que analisar ali se temos os materiais, tudo. Aqui nós temos algumas práticas para analisar ali, que são boas práticas, ações inovadoras, para nós aprendermos ali no dia a dia, que são realizadas nas nossas escolas aqui do Paraná. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós temos aqui uma boa prática. Da Bárbara Lilisandra Perini de Souza, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, aqui nessa prática dela, ela tinha como uma estratégia a manipulação ali das peças ali, tinha manipulação do pezinho do frango para ver ali as partes dos animais, dos músculos em funcionamento, para posteriormente poder construir um relatório de uma aula prática. E o objetivo que ela trazia nessa boa prática dela era mostrar ali a estrutura de sustentação, de movimentação dos animais, como que é essa interação entre os sistemas muscular, ósseo, nervoso, também mostrar as articulações para a movimentação dos membros inferiores, superiores, dos animais ali, da galinha, do boi, do porco. Isso pode ser utilizado ali também pelo pessoal da ciência, né? Nós aqui podemos estar utilizando. Então, ela dividiu ali em grupos ali os alunos e trabalhou o sistema esquelético, o sistema muscular, com as suas principais funções, e alguns outros sistemas também, levando essas informações para os alunos através da demonstração visual ali, dos ossos, dos músculos. Daí os alunos foram para o laboratório, anotaram todas essas situações ali para fazer esse relato.
eles tiveram conhecimento detalhado ali da função da cartilagem, para evitar o atrito ali entre os ossos, dos ligamentos, dos tendões. Então, eles tiveram essa noção ali numa prática, que às vezes a gente fala tanto em desgaste da cartilagem, mas nós não temos, os alunos, né, e às vezes até nós não temos essa noção do que seria a cartilagem. E essa atividade prática ele proporciona a visualização dessa função da cartilagem ali com outro olhar, né, numa prática mesmo. Então, ela trouxe ali várias peças, vários componentes ali, tanto da galinha ali, como no osso do boi ali, que vai estar nas fotos posteriores aqui. E ela conseguiu também relacionar as partes dos animais com o funcionamento do sistema muscular, esquelético ali do corpo humano. Daí eles fizeram esse relatório. Ó, aqui ela trouxe a imagem também do que ela utilizou na sala de aula, das partes dos animais, na aula prática, a professora Bárbara. Ali nós temos o pé da galinha, que ela possibilitou ali trabalhar questões do sistema ósseo, cartilagem ali também trabalhou, articulação, trabalhou ali várias questões. Ali também tem do bovino ali, tem até uma pinça ali mostrando bem na articulação, né? Eles podem estar observando bem ali o conceito do que nós temos ali da cartilagem, dessa ligação, de quando acaba a cartilagem, o osso gera atrito de osso com osso. Tem também um músculo ali, vamos ver aqui, se eu não me engano, é o membro inferior do corpo, que é a coxa e o joelho. Vou voltar aqui. Na figura F. Então, ela trabalhou todas essas figuras aqui. Ela trabalhou o pezinho do frango, a asa, trabalhou ali os membros ali do boi, que é com um corte transversal do boi, detalhando ossos, ali na figura E e na figura D. Na figura F, ela já trouxe o membro inferior do porco, que seria a coxa e o joelho. Aqui tem ela mostrando os tendões expostos ali, na figura A, no caso ali do pé da galinha. Tem os tendões anteriores, quando ela puxa, ele movimenta ali, então ela trouxe também a prática, então ela puxou na figura B, ela puxou os tendões anteriores e os dedos do pé ali, eles acabaram se fechando. E na figura C, ela esticou e eles acabaram ali se abrindo, então bem abertos. Então ela pôde trazer essa questão bem prática para os alunos entenderem. Aqui tem os alunos da EJA durante a explicação da professora, ela mostrando na prática questões assim do sistema muscular, esquelético, que durante a explicação temos outros órgãos ali também na primeira baciazinha ali na figura B, temos coração ali, então ela trabalhou uma gama bem ampla, não só o sistema esquelético ali, mas ela trabalhou uma gama bem ampla ali. Aqui tem os relatórios do trabalho da professora, que os alunos produziram, que eles trouxeram ali que o ligamento ali, das fibras dos ossos, ele permite ali o movimento das articulações, o tendão, a função do tendão, a cartilagem, a função da cartilagem. Então, trouxeram detalhadamente seguindo as explicações da prática mesmo.
que tem mais alguns relatórios que os alunos ilustraram. E ela trouxe isso para tentar fazer uma reflexão com as partes do corpo humano. Então, seguindo esse trabalho colaborativo, a experiência da professora ali foi muito importante, que muitas vezes nos falta essa questão de material, e ela conseguiu trazer uma prática ali aliada com membros que podem ser utilizados em sala de aula ali. E essa é uma das boas práticas que foi trazida ali da EJA, foi aplicada na EJA. Então, nós conseguimos fazer coisas diferentes ali, aliadas a uma técnica diferente que conseguem cativar os alunos. Então, através dos animais ali, ela trouxe o sistema muscular, o esquelético, e ainda abordou alguns outros sistemas, pelo que eu vi ali, que consegue abordar nas imagens. Mas é bem interessante essa prática ali da professora Bárbara. Se alguém tiver mais alguma ideia aí falando, pode ir contemplando ali conosco. Aqui nós temos questões relacionadas à apresentação da professora Bárbara. Essa boa prática ela pode ser desenvolvida em minha escola? Quais estratégias de ensino apresentadas eu posso utilizar em minha atuação profissional? E o que mais chamou a atenção na prática realizada? Quem que gostaria de debater essas questões? O pessoal que estão quietinho. Eu creio ali que essa prática ela pode ser desenvolvida ali em qualquer escola, que são materiais ali que são de fácil acesso, então que eles conseguem trabalhar ali também. Se ela pode utilizar na atuação profissional, ela está mais voltada à questão de ciências, né? Também pode trazer questão de educação física, sistema muscular, que eu acho que também puxa na área, mas ela é de uma área afim, né? Então, ela, para todas as áreas, talvez não seja viável, mas para algumas ela consegue contemplar ali com sucesso, né? E a atenção na prática realizada, nós podemos citar que ela foi uma prática visual ali, eles puderam manipular os materiais, eles conseguiram visualizar em conceito o que é uma cartilagem, o que é um sistema ali, o que são tendões, que às vezes a gente mostrar num livro, numa figura, os alunos não conseguem compreender, e assim na prática, como ela fez, ela puxou o tendão ali, ele movimentou, eles conseguem ter uma noção mais ampla do que seria ali um tendão, da função dele, então eles conseguem ter essa amplitude ali. Aqui nós temos outra boa prática aqui, colocada pelo professor Danilo, que ele levou ali a reflexão, deixa eu abrir aqui para vocês também. Essas boas práticas aqui são todas boas práticas aplicadas na EJA, então são dos nossos colegas, professores de EJA aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. A do professor Danilo. Até o Luiz colocou ali que é quase sempre possível fazer uma prática que chame atenção na química, né? A química é uma área muito boa ali para práticas, né? Reações, isso que é interessante, né? E é isso que cativa eles, que nem no Cortella nos trazia, o que nos move? Nós precisamos cativar esses alunos, então a prática, ela é o que move o aluno, então para conteúdos mais complexos, como química, ele vai se apaixonar pela área se você trouxer práticas ali para ele.
Aqui nós temos o do professor Danilo, que foi lá no CBJ do Piraquara, o mundo do trabalho, as perspectivas para um futuro pós-privação da liberdade. Eu tinha ali uma turminha em que ele explanou questionamentos acerca do mundo do trabalho, seguindo a rotação por estações também, a turma ali foi dividida. O professor, ele buscou ali relacionar as mudanças científicas no processo da industrialização, com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo, através dessas dinâmicas. Então, ele realizou uma explanação seguida de questionamentos ali, com os grupos divididos, ele foi fazendo essa rotação, ó. Então, primeiro, a estação 1, ela tinha o texto informativo do que é o mundo do trabalho. Eles realizavam a leitura do texto e refletiam questões norteadoras ali. A segunda estação, o pessoal trabalhava cruzadinho com essas palavras ali do mundo do trabalho, resolviam exercícios. Na terceira estação, os alunos trabalhavam reportagens sobre estudantes privados de liberdade que conquistaram vagas em universidades. Então, trabalhava buscando um estímulo para o aluno da EJA ali que estava privado de liberdade. A estação 4 trabalhava a confecção do autorretrato, sonhos. Então, nessa estação, eles representavam o seu autorretrato com uma projeção dos sonhos profissionais. Então, esse daí foi a fundo nas experiências dos nossos alunos aqui, dos sonhos, buscando cativá-los. Então, ele buscou ali desenvolver que o aluno fosse protagonista, né? Que ele fosse produtor do conhecimento. Aqui tem as evidências do primeiro, como ele estava trabalhando também, pessoal, num sistema que era recluso ali, ele não poderia trazer o quê? Ele não poderia trazer as imagens dos alunos. Então, ele trouxe imagens dos materiais. Nós temos uma política ali que não pode ter a imagem deles se eles estiverem no sistema recluso, e o professor trouxe a imagem desses materiais ali, da cruzadinha, das questões, do sonho dos alunos ali. Ali nós tínhamos vendedor de automóvel, tínhamos mecânico, gráfica, tínhamos vários sonhos aqui, pintor, mecânico, tínhamos vários sonhos ali, e a proposta ela funcionou, deu certo, visto que os nossos alunos ali que eram privados dessa liberdade, eles tiveram a oportunidade de discutir ali sobre um futuro, trazer também a questão da importância desse convívio deles ali, dessa troca de experiências, que muitos tinham sonhos diferentes. Então, foi muito produtivo ali. Deixa eu trazer aqui a próxima. Se vocês forem lembrando de ideias, vocês também podem trazer aqui conosco, pessoal. Essas ideias foram trazidas dos colegas que apresentaram os trabalhos na EJA, foram lá escolhidos como uma boa prática, que houve essa inserção do aluno como protagonista no processo de aprendizagem. Aqui nós temos, ó, a boa prática ela pode ser apresentada, ela pode ser desenvolvida na minha escola. É uma rotação por estações, né? Ela pode ser desenvolvida. É como a da professora ali, Valda, que compartilhou também conosco. Que ela pode ser, a da Marilúcia também, pode ser desenvolvida em qualquer escola, ela vai rotacionando, né? E nós temos também se a estratégia de ensino ela pode ser utilizada em minha atuação profissional, como ela é uma rotação por estações, ela pode ser utilizada em qualquer disciplina.
Então, como ele utilizou ali uma prática de rotação, pode ser utilizado em qualquer disciplina, basta nós montarmos, né, os questionamentos ali e trazermos para a nossa disciplina as estações com atividades diferentes ali que podem ser aplicadas no dia a dia mesmo deles ali. Posso trazer questões, posso trazer jogos. Valda? Prof, será que essa metodologia ela pode ser feita, por exemplo, para um conteúdo que foi uma parte dele já trabalhada e a outra parte ainda não, e eles vão fazer essa descoberta nas estações? Será? Pode, Né? só que daí eu tenho que cuidar nessa explanação desse conteúdo, né? Eu tenho que trazer uma prévia, eu posso trabalhar um mapa conceitual com eles ali, então eu jogo numa das estações um mapa conceitual, trazendo a parte que eu ainda não trabalhei, ligando ao que eu já trabalhei. Então eu posso estar, depende da minha estação ali, do que eu vou montar. Mas que pode. Posso atrelar um mapa conceitual, posso trazer outras questões ali que posso estar até engajando um conteúdo novo. Então, pode ser trabalhado sim, até nos quizzes, que tem os videozinhos explicando, eu posso jogar também, atrelar esse videozinho a um conteúdo que esteja já na sequência do meu ali. Então, ele pode ser atrelado a dar continuidade àquele conteúdo. Trabalhei uma parte, não consegui trabalhar totalmente, eu jogo aquela outra parte ali de uma forma que o aluno seja protagonista, que ele busque esse conteúdo ali. Então, eu consigo trabalhar assim. Ali, o que mais chamou atenção na prática, o que mais chamou atenção ali é dos alunos, né? Que eles eram alunos inclusos de liberdade, né? E nem por isso eles deixaram de fazer uma prática diferenciada, né? Aqui nós temos outra prática da professora Claudirene, ali do CBJ de Paranavaí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nessa prática ali, ela ensinou os alunos ali a calcularem os impostos através da gamificação. A gamificação é outra prática que pode ser abordada em todas as disciplinas. Aqui nós temos o relato, deixa eu ver se foi para vocês. O relato dela, que ela trabalhou a porcentagem, como que funcionam os impostos, através ali da gamificação, que ela trabalhou ali a questão de conscientizar os alunos que eles são cidadãos e que eles têm ali a arrecadação de impostos, eles contribuem com essa, e daí também aplicou a eficiência, a responsabilidade, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida social. Então, ali ela buscou conhecer o conteúdo, o que são impostos, direitos e indireitos, calcular essa porcentagem que eles pagam dos impostos e utilizar a aplicação de metodológicas ali de gamificação, de ferramentas digitais também, que ela tem como etapa 1, ela colocou como que funcionavam os impostos. Como etapa 2, ela colocou o imposto sobre produtos industrializados. E aqui foi uma mão na massa dela. Ela colocou que os alunos ali eles tinham que, através da tabela ali, calcular o valor de impostos dos itens. Então, eles tinham os itens do dia a dia deles. Ali tem fotos deles calculando os valores dos impostos. E, através desse cálculo, eles conseguiam atrelar quanto que era de imposto e quanto que era o valor real do produto que eles estavam tendo em casa. Então, isso é muito importante também para o nosso aluno da EJA, que às vezes ele sabe
porque o produto está caro, mas ele não sabe que boa parte desse produto, do valor desse produto, ali no caso, é imposto. Então, já trouxe uma reflexão sobre isso também, ali como que faz a alíquota do imposto. E aqui o Mão na Massa ela fez através do Wordwall ali, questões sobre o que são tributos, ali exemplos de taxas, e eles foram respondendo até pelo celular, ali tem fotos deles respondendo o Wordwall, ali quanto que eles pagam de IPVA. Então foi bem interessante essa prática dela ali, que ela utilizou esse jogo e eles estavam com o celular na mão ali, já conseguiram fazer. Que tem uns relatos deles de como foi a aula. Então eles conseguiram ali ter uma aprendizagem satisfatória e aliar também o conteúdo a uma questão que é diária, né? Estou apertando os emojis sem querer. Pessoal, se vocês quiserem contribuir também, se já utilizaram essa prática, podem contribuir aqui conosco. Que às vezes já é utilizado em sala de aula ali de vocês e podem contribuir aqui conosco. Daí tem a questãozinha que ele traz ali, né? Se essa é uma prática que eu consigo desenvolver na minha escola, sim, em qualquer escola ela consegue ser desenvolvida, né? As estratégias, ela pode ser utilizada em qualquer atuação profissional, porque são jogos, né? São quizzes, então eu tenho quizzes hoje de todas as disciplinas. Se eu não tiver ali que nem tem os quizzes atrelados ao NCO, se eu não tiver, basta eu pesquisar sobre o tema que eu já consigo encontrar quizzes sobre o tema ou até produzir um, né? Aqui tem o que me chamou mais atenção na prática. Então, é algo do dia a dia deles, né? Foi uma reflexão. Aqui temos a do professor Eleandro também. Deixa eu colocar aqui do Eleandro. Que ele trouxe ali, ó, esse já vai puxar aqui também, ó, ele trouxe as experiências para compreender a influência da pressão na fusão da água e testar diferentes tipos de isolantes térmicos. Então, esse do Eleandro ali já vai puxar para a parte da química. O pessoal da química aí já podem estar também atrelando a uma aula de vocês ali. Deixa eu colocar aqui. Aqui, então, ele testou diferentes tipos de isolantes térmicos, a influência da pressão ali na fusão da água. Então, ele fez experimentos. Então, ele transformou ali os seus alunos da EJA em ali um processo científico, em pequenos cientistas, né? Então, ele fez um experimento ali demonstrando a influência da pressão na fusão do gelo, através do experimento não sei se é essa a pronúncia dele, aqui o pessoal de química me corrija se estiver errado, experimento de Tyndall, não sei se é essa a pronúncia. Então, ele utilizou ali gelo, uma caixa de suco ou leite e 2 garrafas PET de 2 litros e fio de cobre. Então, eles fizeram a montagem do experimento ali, nas fotos, tá? Então, a intenção é mostrar que quando aumenta a pressão sobre o gelo, a temperatura da fusão diminui. Então, o fio de cobre ele exerce a pressão sobre o bloco de gelo e começa a derreter o mesmo ao passar pelo gelo, a pressão volta ao valor normal. Então, a água volta a congelar e esse processo é conhecido como o regelo.
Então, a maioria dos estudantes compreenderam essa influência e a pressão ali e conseguiram relatar de uma maneira precisa ali o que eles observaram no experimento. O experimento 2 foram diferentes tipos de isolantes térmicos ali. Ele utilizou blocos de gelo, garrafas PET de 600 ml, blusa de lã e papel alumínio. Então, ele trouxe ali a reflexão. Ele colocou o gelo e ilhou na blusa e no papel alumínio. Os alunos pensaram ali, será que vai derreter colocando na blusa? Eles tinham a blusa como para esquentar, mas no caso ela serviu como isolante térmico ali. Então foram medidas as massas ali e após 90 minutos, o bloco que teve a menor variação de massa foi o que estava envolvido com o material que é o melhor isolante térmico ali. Então o resultado ali foi satisfatório. A maior parte dos alunos ali disseram que entre os dois materiais testados, seria a blusa que faria com que o gelo derretesse mais. Mas após a medida final das massas dos blocos de gelo, todos compreenderam que os materiais isolantes térmicos, como blusas, que usamos quando a temperatura está baixa, ele evita que o calor se afaste e não permite que o calor se aproxime dos objetos. Então, ali os estudantes puderam compreender esses fenômenos que ocorrem na natureza. O pessoal de Química quer comentar um pouquinho? Os nossos químicos do grupo? Eu achei que sempre é interessante, né? É bom, foi bom. Então, o efeito Tyndall dá para mostrar, que mostra dispersões, né? Ele poderia pegar um laser também, porque o laser você só enxerga ele onde ele está em contato, né? Na parede lá, só o pontinho vermelho. Mas se você pegar um aerosol de desodorante e apertar, daí você vai ver todo o trajetório trajeto do laser, né? Que daí é o efeito Tyndall no ar. Também dá para colocar aí, é fácil de fazer, né? Só que daí tem que pegar um desodorante sem cheiro, né? Porque daí com o cheiro a sala fica cheirando para danar depois, né? Depois que apertar o desodorante. Mas O o efeito é o mesmo, né? Só é o mesmo. É porque o efeito Tyndall você pode também ter no formato aerosol, né? Que mostra dispersão, não só em meios líquidos, né? Na parte da pressão do gelo aí também, né? Você pode conforme aumentando a pressão, ele vai fazendo a fusão, né? Daí você pode colocar os pezinhos, ele até corta o gelo, dependendo do tanto de peso que você vai, ele vai indo até que corta. Consegue cortar o bloco de gelo, né? Mas aqui tem bastante coisa, principalmente se você tiver prática experimental, dá para fazer um monte de coisa, né? Hoje mesmo a gente fez a caixa de projeção, né? É só uma caixa que você coloca dentro a caixa tem que caber na cabeça, daí na frente do seu olho você coloca uma folha sulfite, atrás você faz um furinho acima da cabeça e coloca um pano em volta, tem que estar tudo escurinho. Daí aquele furo vai entrar, aquela luz, aquele furo que você fez com a agulha, a luz vai projetar uma imagem lá na frente na folha sulfite, que vai ser sempre uma imagem invertida. É a forma que o seu olho projeta, só que o seu cérebro inverte a imagem. A gente sempre enxerga a imagem invertida, na verdade, a projeção no fundo do olho. Quem faz a inversão é o cérebro, né? Daí com uma caixa já dá para mostrar isso. Tem bastante coisa na química e na física, né? Mas é bom quando tem a disciplina própria para isso. Eu acho melhor. Né, para fazer. Que a gente não dá conta nem dos conteúdos que tem que dar, você entendeu? Daí, porque quando é separado, eu acho vantajoso separar da parte prática da parte teórica, né? Mas nem todas as escolas são assim. Sempre temos que trabalhar junto com as duas. Aqui nós tínhamos também sabão, que é uma das aulas, né? Uma boa prática. As implementações de hoje já foram. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Do nosso formulário.
Daí o restante das apresentações, já iniciamos semana que vem com a professora Roseli, ficam para a próxima semana, que é o nosso último encontro. Se o pessoal puder abrir a câmera aqui para nós tirarmos o nosso print. Então, no 3, pessoal. 1, 2, 3. Ok. Obrigado, pessoal, pela participação. Eu fiz a chamadinha ali durante as apresentações de vocês, podem ficar tranquilos. Hoje nós não tivemos faltas ali dos colegas. E um bom descanso a todos. E na próxima semana, o restante das apresentações, pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.